Querido irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus, você que nos assiste, que Deus continue sendo bom com você, que fale ao seu coração, que transforme a sua vida, que te faça mais parecido com Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5. Vamos continuar a exposição desta carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós paramos no verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 15. Estamos caminhando para o final dessa carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos orar, meus irmãos. Esse texto não é um texto dos mais palatáveis, tanto para a liderança como para a igreja, mas nós sabemos que o próprio Deus nos manda pregar toda a Escritura, e esse é um dos textos que normalmente eu não escolheria para pregar, não ia escolher, só que como a gente está numa exposição sequencial, então eu creio com todo o meu coração que é exatamente isso que o Senhor quer falar para a igreja. Vamos orar, peça graça a Deus para que Deus fale ao seu coração, para que você saia de fato alimentado da palavra de Deus. Porque fatalmente algumas coisas vão tentar roubar sua mente, o seu coração, e fazer com que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Mas repreenda isso, ore, clame a Deus, para que a visão correta do texto, e que o próprio Deus fale ao seu coração, de forma sobrenatural, trazendo para você exatamente aquilo que Ele quer falar essa manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós. E nós rogamos a Ti, em Cristo Jesus, e pelos méritos dEle, que o Senhor confronte os nossos pecados, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor seja exaltado, Senhor, aqui nesta manhã. Que possamos sair daqui amando mais o Senhor, vendo mais a Tua dignidade, a Tua bondade, a Tua soberania, tudo que Tu és, para a glória de Deus Pai. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos chegando no final dessa carta, tão preciosa. E parece que quando vai chegando no final, parece que é aquele final da comida que fica preso na panela, que alguns gostam de pegar. Eu gosto é do finalzinho, né? Às vezes tem algumas pessoas que dizem isso, é aquela comida do finalzinho, parece que é a mais gostosa. E parece que no final tem tantos ensinamentos para nós, que a gente precisa ir com calma. A princípio eu pensei em pregar toda essa sessão, do 12 até o final da carta, mas estudando, meditando, orando sobre isso, não tem condição alguma, porque tem muita coisa, tem muitos conselhos, muitas exortações para a nossa vida. E a gente vai ficar no versículo 15. E só lembrando do que a gente já veio falando, para que a gente possa entrar no texto de forma bem rápida, na exposição passada, ou nas duas exposições passadas, que nós vimos do capítulo 4, do verso 13, até o capítulo 5, do verso 11. E o que é que Paulo estava falando? Paulo, como um tema geral, Paulo falou sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E nós vimos que Paulo combateu uma ideia errada que havia naquela igreja, que era a ideia de que os vivos, os que estivessem vivos quando Cristo retornasse, teriam alguma vantagem em relação àqueles que morreram. Isso nós vimos do capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Paulo diz, de forma alguma,
todos vão ser arrebatados, todos vão ser transformados e vão ficar com Cristo, ou seja, estarão com Cristo eternamente. Do capítulo 5, do verso 1 ao 11, que nós vimos na semana passada, Paulo vai responder uma pergunta. Sim, Paulo, que eles fizeram provavelmente para Timóteo. Paulo, quando é que isso vai acontecer? Quando é que Cristo vai voltar? E Paulo diz, olha, vai ser como um ladrão da noite, só que não para vocês. Lembra que nós vimos isso? Ele não vai ser como um ladrão da noite para vocês que creem em Cristo. Ele vai ser como um ladrão da noite para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Para vocês não vão ser pegos de surpresa. Vocês vão estar ou devem estar preparados para esse retorno. E nós vimos isso. Ele disse que nós não deveríamos estar dormindo como os demais. Deveríamos estar vigilantes, sóbrios. E ele então termina no versículo 11, foi onde nós paramos, dizendo, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E ele entra aqui no versículo 12. E parece, como nós lemos, na verdade não só parece, como é de fato o que acontece, Paulo muda para um novo tema. Ele passa a falar sobre uma nova coisa, ou novas coisas. Ele passa do tema da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, de como a gente deve estar vigilante até aquele dia, para uma realidade agora, ou como os irmãos devem estar vivendo agora. E ele começa no versículo 12, falando sobre como a igreja deve ter na sua mente, o que ela deve pensar, ou como ela deve agir com a sua liderança. E isso é um tema por demais atual e importante para nós. Como é que nós, irmãos, como é que a gente deve se comportar, ou o que a gente deve pensar, como é que a gente deve ter em nosso coração a liderança local, os presbíteros, o pastor docente, no nosso caso, na igreja presbiteriana, o que a gente deve pensar em relação a isso? É isso que Paulo vai dizer. E a pergunta é, por que Paulo entra nesse tema agora, no versículo 12? Por que ele vai falar sobre isso? E a resposta que nós encontramos, à luz do contexto, e alguns outros comentaristas falam, é que muito provavelmente estava havendo ali naquela igreja, apesar de ser uma igreja, como os irmãos que acompanharam a série desde o início, é uma igreja que estava frutificando, demonstrando amor, fé, esperança em Cristo, mas havia sim um ranço, muito provavelmente, entre a igreja e a sua liderança. Então, muito provavelmente é por isso que Paulo precisa escrever isso aqui. E mostrar para eles, para aquela igreja, e para nós hoje, qual deve ser a nossa atitude como igreja, em relação àqueles que Deus colocou como liderança sobre a nossa vida. E como eu disse a vocês, que bom é pregar de forma expositiva e cair nesse texto e saber que realmente era esse texto que eu teria que pregar. Eu não estou pregando isso porque eu quero falar isso para alguém, ou é um recado para alguma pessoa, ou é de certa forma, porque o presbítero gosta desse texto. Não, é exatamente isso que Deus queria falar ao nosso coração hoje. É esse texto. Vocês viram? A gente parou no verso 11, agora é o verso 12. É isso que Deus quer falar. E esse vai ser a toada desse versículo 12 ao 15. Em primeiro lugar, como eu falei, a relação que a igreja deve ter em relação, a posição que a igreja, ou o sentimento que a igreja deve ter em relação à liderança. E em segundo lugar, qual o sentimento que a igreja, os próprios irmãos, têm que ter em relação aos outros irmãos. A pergunta é, será que vai ser respondida, espero eu, com a graça de Deus, será que pastorear a igreja é função apenas da liderança? Será que só os pastores, só os presbíteros, só os diáconos têm a função de pastorear a igreja? Será? E Paulo vai responder isso aqui para nós. Então, vamos começar com o versículo 12. Tendo isso como base, Paulo vai começar dizendo o seguinte: agora vos rogamos. Então, se você lembrar, no início do capítulo 4, quando Paulo vai mudar uma seção, ele entra com essa sentençazinha aqui, agora vos rogamos. Ou seja, Paulo diz, olha, agora eu suplico a vocês. Ele vai passar por um novo tema. O que ele vai suplicar? Versículo 12 ainda. Irmãos, ele começa com isso, olha, eu suplico a vocês, irmãos, o quê? Que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam. É assim que Paulo inicia essa nova sessão. Eu vos rogo, vos rogamos,
irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ele vai colocar aqui 3 características da liderança. E por que elas são características da liderança? Se você olhar esse texto, claramente você vai ver, vai entender que Paulo realmente está falando da liderança aqui. Os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 3 características da liderança. E eu quero, antes de falar da posição da igreja, ou essa mentalidade que a igreja tem que ter com a sua liderança, falar com a liderança da igreja. Para mim, para os presbíteros que estão aqui, para os diáconos, qual deve ser a nossa posição em relação à igreja, antes de falar a posição que a igreja deve ter em relação a nós, como liderança. E essas 3 coisas caracterizam a liderança. Existe uma discussão aqui entre os estudiosos, que liderança seria essa? Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na sua 2ª viagem missionária, ele escreveu de Corinto, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Corinto. A gente não sabe se já havia essa diferença de liderança, diáconos, presbíteros, essa instituição, mas de qualquer forma eu vou tratar aqui como liderança em geral, diáconos e presbíteros. Então, nós temos aqui 3 características. Primeiro, os que trabalham. Os que trabalham. Nós, como liderança, como presbíteros, como diáconos, devemos trabalhar. E essa palavra trabalho aqui, no grego, ela tem a ideia de um trabalho que leva à exaustão. Um trabalho que é não só físico, como mental. Algo que realmente envolve tudo que há em nós. E essa é uma característica para a liderança. Essa é uma característica para a minha vida. Para a vida dos presbíteros que estão aqui, para aqueles que estão assistindo. Deus nos chamou para trabalhar. Não foi para viver uma vida ociosa. Não foi para simplesmente ter o título de presbítero ou, como alguns chamam, né? Eu já usei essa linguagem. O título de presbítero ou diácono. Deus nos chamou para trabalhar. Trabalhar. E qual é, meus irmãos, e o que Deus falou ao meu coração de forma muito profunda, e qual deve ser o nosso modelo? Paulo era um modelo muito bom para que nós sigamos. Paulo viveu, Paulo sofreu pelo Evangelho, Paulo passou por diversas circunstâncias, provavelmente morreu, como a gente vê lá em 2 Timóteo, sozinho, desamparado, e deu a vida pelo Evangelho. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. É para Ele que nós devemos olhar como liderança. E tem uma passagem especial, quando eu estava estudando e meditando nesse texto, que me chama muita atenção e que sempre fala ao meu coração. É uma passagem quando Jesus está no meio do seu ministério, naquela luta, naquela correria, e Ele diz para os discípulos, olha, vamos repousar num lugar à parte. Ele sai daquele contexto e vai com os discípulos para um lugar reservado, como se fosse para um retiro. Jesus fala isso. Vamos descansar. Só que quando ele chega do outro lado, as pessoas já estão esperando por ele. E ele olha para as pessoas e diz assim, tem compaixão daquelas pessoas e diz, elas são como ovelhas que não têm pastor. E quando eu olho para isso, eu imagino na minha própria vida, e você, da liderança, você que foi chamado por Deus para liderar o rebanho, para estar à frente, essa deve ser a sua ideia. Deus não nos chamou, Deus não me chamou simplesmente, aí é uma aplicação que eu tiro para a minha própria vida e coisas que eu preciso consertar na minha própria vida e você também. Deus não me chamou simplesmente para pregar no domingo. Deus não me chamou só para isso. Não que isso não seja um trabalho, não seja um serviço para Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Mas Ele me chamou e nos chamou para trabalhar, para arregaçar as mangas de fato. Em vários aspectos. Em vários aspectos. Isso tanto presbíteros, eu estou aplicando isso tanto para presbíteros como para diáconos. Deus nos chamou para trabalhar. Essa é a primeira palavra, a primeira característica que Paulo coloca aqui. Os que trabalham entre vós. E a segunda, e os que vos presidem, versículo 12. Lembre, eu estou falando da liderança, vai chegar para a igreja. Só que eu estou aplicando primeiro para a liderança. E os que vos presidem, o que significa presidir aqui?
Essa palavra presidir, ela tanto tem a ideia de estar à frente, conduzir a igreja, como tem a ideia de guardar. É aquela ideia de você guardar uma pessoa, sabe? E o bom quando a gente tem filho, é que em várias situações eu me pego olhando para situações com o Guilherme e trago isso de uma forma prática. Por exemplo, quando ele era novinho na escola, ele tinha uma festa, uma confraternização lá das crianças, que eu não lembro bem exatamente o que era, e ele tinha um portão que dava acesso a um gramado lá na escola. E ele colocou o dedo lá, e nesse vai, abre e fecha, imprensaram o dedo dele lá, né? Quando a gente chegou na escola, ainda bem que a mãe não foi pegar, né, mãe? Quando a gente chegou na escola, estava o dedo dele, né, com sangue, tinha saído sangue e tudo mais. E eu lembro que depois que aconteceu isso, a gente sempre tem cuidado com essa circunstância. Esse medo dele, de guardar ele de uma situação como essa. Toda vida que eu vou pegá-lo na escola, tem um portão que ele fica vidrado no portão, e o portão é um portão que abre, como os outros, né? Uma porta que abre, só que tem um espacinho que dá para você colocar o dedo. E toda vida que eu vou pegar ele na escola, eu fico olhando para ele e onde é que ele está com o dedo, porque ele já fez isso. Então, a ideia de guardar que eu tenho é essa ideia de guardar de algo ruim, do mal. Eu vou dar um exemplo simples para nós, como liderança. Existe uma circunstância que você, pela graça de Deus, talvez já tenha passado, ou que você tem uma experiência, uma vida cristã a mais. Você tem mais tempo de vida cristã, e você vê um irmão, uma ovelha de Cristo, indo para aquele lugar. E presidir não é simplesmente estar à frente, mas é guardar, é ter aquele cuidado. Ou seja, Deus me colocou aquelas ovelhas para cuidar, então eu preciso realmente ter cuidado nesses detalhes. A gente consegue fazer isso de forma perfeita? Não. Nós somos pecadores, a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente não consegue perceber todas as coisas. Mas a ideia é aquele cuidado, sabe? Espera aí, eu sei que fulano de tal tem uma deficiência nessa área, e eu sei que ele vai fazer determinada coisa, isso não vai dar certo. Sabe quando a gente olha e diz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E o nosso papel como liderança, e eu tenho orado a Deus por isso, muitas vezes quando a gente vai fazer isso com a ovelha não gosta. Ela não gosta de ser repreendida. Nós não gostamos de ser repreendidos. Só que, em primeiro lugar, você deve fazer aquilo por amor a Deus. Não interessa se ela vai gostar ou deixar de gostar. E isso é uma lição que eu tenho lutado contra isso todo dia. Porque a gente faz, em primeira instância, as coisas para a glória de Deus. Não é para que o irmão goste da gente. Essa é a ideia de guardar. Mais um exemplo do filho, né? No caso do meu filho. Tem coisas que a gente faz com o Guilherme que ele não gosta. Ele não gosta. Ele fica chorando lá, chora, esperneia. Só que a gente sabe que é para o bem dele. Não interessa se ele vai gostar de mim. Papai, muito obrigado. Ele não faz isso. Tem vezes que ele me dá uma mordida. Só que é para o bem dele aquilo ali. E essa é a ideia de presidir, de estar à frente, de guardar. Então, essa é outra característica da liderança. E a terceira característica que a gente vê aqui é os que, o texto diz, acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Ou seja, admoestar aqui é advertir. Advertir. Ou seja, a pessoa está indo por um caminho errado, e você vai e adverte. Tem uma coisa que o meu sogro diz, que eu vou guardar para o resto da vida, uma das coisas, que ele diz o seguinte: se você me vê indo para um caminho errado, ou para um abismo, e você não me adverte, você não serve para ser meu amigo. Essa é uma lição. E mais uma vez, não vai gostar. As pessoas não vão gostar. Isso eu estou falando de forma direta para a liderança. Vai chegar para a igreja. Mas para nós, que somos presbíteros, diáconos, vai ter coisa que a gente vai fazer que a pessoa talvez fique até com raiva da gente. E como é que a gente consegue prosseguir, mesmo com alguém estando com raiva com a gente? É estar tão cheio de Deus e do Espírito Santo, de uma forma que o que ela acha ou deixe de achar, não vai fazer com que a gente pare de ajudar. É como se você estivesse arrastando alguém que está indo para o abismo, e ela batendo em você aqui, e você puxando, e você não olha para ela não. Diz, não estou fazendo isso em primeira instância por causa dela, é por amor ao meu Senhor. E você puxa ela aqui, e ela batendo em você, e te esmurrando, e você puxando. Não, eu vou dar conta dessa vida ao Senhor, não posso deixar que ela faça isso. Isso não é simples, isso não é fácil.
Por isso que nós, todo mundo na verdade, mas eu estou falando em primeira instância para a liderança, nós que estamos à frente do rebanho, precisamos de muita graça, precisamos ter uma vida de fato, cheia de Deus, do Espírito Santo, cheia da palavra, porque senão a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai aguentar. Mas essa é uma característica daqueles que estão à frente do rebanho. Agora eu vou voltar, eu só inverti a lógica do texto, agora eu vou voltar para a igreja. Certo? Se a liderança tem como obrigação, dada por Deus, trabalhar, arregaçar as mangas para trabalhar em todos os aspectos, tanto de forma mental, por exemplo, como preparando uma mensagem, estudando o texto, como ajudando, de forma braçal mesmo, quando eu falei, tem a obrigação de guardar o rebanho, de direcionar, dirigir, de dar a direção para o rebanho, de advertir o rebanho, qual é a obrigação, ou qual é a postura do rebanho em relação a isso, a essas características. Aí você vai voltar para o texto, verso 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço as pessoas que fazem isso. E o que é acatar com apreço? Essa palavra, essa expressão aqui no grego, ela dá a ideia de você olhar para aquela circunstância ou para aquelas coisas ou a atividade que essas pessoas fazem e ter isso em autoestima, apreciar, olhar para isso com um olhar de bondade, ou dizer, nossa, que bênção que eles estão fazendo isso. A liderança faz isso para ter esse reconhecimento? Não deveria fazer. Mas a igreja deveria reconhecer. É isso que a Escritura diz. E que bênção, como eu falei para você, é ler o texto, explicar o texto e aplicar, porque não sou eu que estou dizendo isso. Vocês estão lendo o texto aqui comigo. Acateis com apreço as pessoas ou a liderança que trabalha dessa forma. Nós devemos fazer isso como líderes, como presbíteros, como diáconos, mas a igreja deve acatar com apreço, deve apreciar, deve olhar para isso e glorificar a Deus. Que bênção! Que bênção. A liderança é perfeita? Não. Ela tem pecados? Tem. Como todo mundo, como você, como eu. Mas qual é a nossa função? Acatar com apreço. E ele desenvolve esse raciocínio no versículo 3. Não só olhar para essa situação com apreço, mas o que ele diz? Versículo 13. E que os tenhais com amor. Os tenhais com amor. E tenhais aqui é a ideia de você julgar, observar o que elas fazem, o que a liderança faz, com um olhar de amor. Não um olhar simplesmente condenatório, mas com um olhar de amor. Mais uma vez eu digo, é o que o texto está falando para nós hoje. Com amor em máxima consideração. Em máxima, essa expressão em máxima consideração significa uma consideração acima da média. É essa consideração ou é esse apreço que a igreja deve ter com a sua liderança. Agora, por que a igreja tem que fazer isso? E é uma pergunta que teria que ser respondida se Paulo não dissesse. Será que você tem que ter essa consideração pela liderança por causa da pessoa, por causa do presbítero Gutenberg, por exemplo? Porque, eu gosto do presbítero Gutenberg, eu gosto do presbítero Paulinho, porque ele é assim, ele me trata dessa forma, ele tem a personalidade dele é assim, ele é dessa forma, então eu devo tratá-lo assim por causa de alguma coisa nele. Será que é por causa disso? Aí Paulo vai responder, versículo 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por quê? Por causa do trabalho que realizam. É por causa do trabalho que eles fazem. E não pela pessoa. Vocês conseguem ver essa distinção? É pelo que eles fazem, não é pela pessoa. E a palavra trabalho aqui é uma outra palavra que não é a mesma palavra usada no versículo 12. Na língua original, trabalho aqui dá uma ideia de um trabalho mais geral. Ou seja, vocês têm que ter essa consideração, esse amor, acatar com apreço a liderança que trabalha, que preside vocês, que dá direção para a vida de vocês, que adverte vocês. Tudo isso vocês têm que fazer por causa do trabalho que eles fazem, não por causa da pessoa. Porque você pode não gostar da pessoa. Ou não é assim? É assim. Eu posso não gostar.
Não posso não gostar da personalidade dessa pessoa. Eu posso não gostar da forma como ele fala. Eu posso não gostar da forma como ele trata. Ou ele pode. São diferentes. Tem pessoas que são mais carismáticas, tem outras que são menos carismáticas. E por que eu devo fazer isso? Eu não devo olhar para a personalidade da pessoa, e sim para o trabalho que ele realiza. Aqui falando de liderança. Certo? E ele termina o versículo 13, exatamente com a ideia que eu iniciei. O porquê que Paulo escreveu isso. Ele diz assim: viver em paz uns com os outros. Viver em paz. Então, uma boa parte dos comentaristas entende que esse viver em paz aqui, Paulo coloca ele aqui exatamente porque existia um ranço entre a liderança e a igreja. E Paulo diz: vivam em paz. Liderança, trabalhe. Liderança, dê direção para a igreja, trabalhe arduamente pela igreja, para a glória de Deus, advirta os irmãos. Igreja, aprecie o trabalho que a sua liderança faz, porque eles foram colocados lá por Deus, e vivam em paz. Vivam em paz. E essa paz aqui, essa palavra paz, é exatamente a paz que há dos homens com os homens. Não é aquela paz de Deus, que Deus em Cristo Jesus nos dá a paz com Deus, por causa de Cristo e dos seus méritos. Vivam em paz. É isso que a Escritura diz. E é isso que Deus nos... Dê direção para a igreja. Se gaste pela obra, para que Deus seja glorificado com isso. Agora, igreja, aprecie esse trabalho que está sendo feito. Dê glória a Deus. Exalte a Deus pela liderança que o Senhor colocou. Ore por eles. Lá na frente, interessante que Paulo diz, no final do capítulo, versículo 26, a gente ainda vai chegar lá, mas ele diz: irmãos, orai por nós. Capítulo 5, versículo 26. Irmãos, orai por nós, porque não é fácil. Orai por nós. Mas essas são as circunstâncias. Aí ele entra no versículo 14. Aí agora o negócio fica um pouco mais amplo. Ele falou de como a igreja deve ter em mente a sua liderança. O que a igreja deve pensar? Ou seja, ter apreço, ter essa ideia, esse julgamento com amor para com a liderança, certo? E no versículo 14, ele vai exortar todo mundo. Não é só a igreja, mas a aplicação que eu quero trazer para nós é para a igreja, onde a maioria dos comentaristas entra nesse aqui. Ele diz assim, versículo 14: exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Claramente, você lê no texto, a ideia que dá é o seguinte, a liderança é assim, mas vocês também têm que pastorear o rebanho. Não é? Prestem bem atenção nisso. A ideia de que há uma distinção entre a liderança e a igreja em relação a essas responsabilidades é uma ideia católica romana. Com a reforma protestante, houve a ideia de uma igreja que pastoreia a igreja. Ou seja, não é somente a liderança, os presbíteros ou os diáconos, que tem que ligar para o irmão porque está sabendo que ele está vacilando em algumas coisas, está sendo difícil, ele tem caído em situações que são desagradáveis a Deus, tem desonrado a Deus. Não é só os presbíteros e os diáconos que têm que fazer isso. Isso é responsabilidade sua também. Preste muita atenção. E mais uma vez eu repito, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo o texto. Eu estou lendo o texto para você. Essa é uma responsabilidade sua. E a primeira dessas responsabilidades, que é da igreja também, de todo irmão, você pode até dizer, presbítero, mas assim, eu não sei falar direito, enfim, eu sou pesado em línguas, como dizia Moisés, eu não tenho jeito, né? Eu não estou falando aqui, meu irmão, de pregação, não, de você chegar e preparar um esboço de pregação e chegar lá na casa do irmão, eu vim pregar para você, não é isso. Será que a gente não pode? Veja bem como os detalhes são simples. Será que a gente não pode? Tem um irmão que faz 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas,
que não está na comunhão com a igreja, será que a gente não pode ligar para isso? Será que só a liderança que tem esse poder místico, sacerdotal, de ligar para alguém? Não, meu irmão, é obrigação sua. E eu quero que você saia daqui pela manhã, depois de ouvir a Escritura, que isso pese nos seus ombros. Você tem que pastorear o irmão. Não ache que isso é só cargo da liderança, não. Então, se a liderança tem falhado em algum aspecto, você também tem falhado se você não faz isso. Ah, meu irmão, mas eu sei muito pouco da Escritura, eu só sei João 3,16, um exemplo, né? Aí você diz, não interessa, meu querido, se você foi salvo em Cristo Jesus, se você foi regenerado, vai lá, meu irmão, vamos. O que está acontecendo com você? Meu irmão, tenho passado uma situação difícil. Tem acontecido tal coisa em casa, perdi o emprego, aconteceu. Será que você não pode chegar e ajudar esse irmão? Será que você não pode? Não. Será que você não deve? Você tem que fazer isso. Não é só cargo da liderança. Então, pensando nisso aí, a gente vai trabalhar esses pontos aqui, ó. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos. Aqui, primeira coisa, para a igreja. Admoesteis os insubmissos. Primeira coisa que você tem que fazer. Todos nós temos que fazer, não só a liderança. E o que significa admoestar? Paulo já usou essa palavra no versículo 12. É a ideia de você advertir, de você instruir, de você colocar, puxar para o caminho que a Escritura orienta. E o grande ponto é, o que seria insubmissos aqui? Essa palavra insubmisso significa o quê? Essa palavra insubmissos, ela é traduzida na revista atualizada aqui por insubmissos, no contexto da época, essa palavra era usada para os soldados que não ficavam corretamente na linha, na fila do serviço lá. Ela foi tirada do contexto militar. E outra aplicação dessa palavra na época era daquelas pessoas que não queriam trabalhar. Era insubmisso. Então, o que provavelmente Paulo estava querendo dizer aqui? Na carta aos Tessalonicenses, principalmente na segunda carta, Paulo vai combater um problema que estava havendo naquela igreja. Qual era o problema? Alguns irmãos diziam o seguinte: Cristo vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, então se ele vai buscar a igreja, eu não preciso mais trabalhar. Não tem sentido de trabalhar, porque Jesus vai voltar, então eu não preciso trabalhar. Existia esse problema. E Paulo vai escrever na segunda carta, dizer, olha, um texto muito conhecido, que é, aquele que não trabalha, que não coma. Era um problema que estava havendo naquela igreja. E Paulo diz, olha, admoestem essas pessoas. Talvez o sentido principal que Paulo queria dizer era em relação a isso. Mas o ponto aqui são pessoas que estão aquém do caminho, elas não estão de forma reta, digamos assim. Existem coisas que precisam ser endireitadas para ela voltar a esse caminho. E o princípio aqui é esse. Não só para essas pessoas que não querem trabalhar, mas em outros aspectos também. É a sua função. Agora, sabe por que a gente não faz isso? E a liderança, às vezes, acaba carregando esse fardo. Sabe por quê? Porque a gente não quer que as pessoas fiquem com raiva de nós. Ou a gente não quer que as pessoas se chateiem conosco. A maioria das pessoas, eu tenho esse problema. Eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Então vai ter coisas que eu não vou falar para ela, porque eu não quero criar confusão. Só que o ponto aqui não é você criar confusão. O ponto aqui é você admoestar. Se você, à luz da Escritura, aquilo está errado, você tem a obrigação de admoestar essas pessoas. Aí você diz, não vou dizer. Aí quem diz é a liderança. Aí o presbítero Gutenberg diz, aí todo mundo fica com raiva dele. Mas não fica com mim. Eu estava pensando a mesma coisa. Então, a função é de todos. Então, se você não tem feito isso, se você tem percebido essas circunstâncias e você mesmo não faz, você está errado. Você precisa ser corrigido, você precisa fazer isso aqui. É um pastoreio mútuo da liderança, sim, em primeira instância, mas de você com os outros irmãos. Primeiro ponto, admoesteis os insubmissos. Segunda coisa, que nós devemos fazer todos, consoleis os desanimados. Consolar os desanimados. É outra função da igreja. Existem pessoas desanimadas, meu irmão, na igreja? Existe, viu? Existe muita gente desanimada. E aquelas pessoas
que nem falam em relação a isso. Tem aquelas pessoas que você já percebe que estão desanimadas, mas tem aqueles que não falam não, viu? Tem aqueles que ficam caladinhos, tão angustiados, mas não fala nada. Só ele, Deus, ali com o coração, só o pavio. Aí quem é que tem que fazer isso? É só o presbítero Gutenberg, o reverendo Diogo, o diácono Gustavo, o presbítero Paulinho, é só a gente que tem que fazer isso? Você tem que fazer, meu irmão. Ah, como é bom quando a gente escuta. Eu acho que você já passou por essa situação. Às vezes a gente está numa dificuldade tão grande, está passando uma angústia tão grande no nosso coração, aí uma pessoa vai e liga para você. Às vezes ela não falou nada demais, mas só o fato dela ter ligado para você e diz, meu irmão, como é que você está? Como é que você está? Só aquilo ali, sabe, dá aquela animada no seu coração, faz com que você, vamos lá. Eu tiro muito isso em relação ao velório, né? Quem passou por essa circunstância de velório sabe como é importante quando as pessoas estão ali. Às vezes a pessoa não diz nada, mas o fato dela estar ali com você no velório, você nunca mais vai esquecer. Ela pode nem ter lhe abraçado, nem ter dito nada, mas é uma consideração tão grande que você acha, quando ela foi para lá, quando ela está com você, que você, aquilo fortalece, sabe? E é a mesma coisa que a gente tem que fazer. O consolei, os desanimados aqui, talvez Paulo tenha escrito nesse contexto, na época, porque no capítulo anterior a gente viu que existiam pessoas que estavam preocupadas, porque parentes tinham morrido e não sabiam se eles iam ressuscitar, ou se haveria alguma vantagem em relação aos vivos, dos vivos em relação aos mortos. E talvez essas pessoas estivessem desanimadas com isso. Ele diz, olha, anime essas pessoas, consolem. Bota lá do lado, consolei aqui, é como se fosse, bota lá do seu lado aqui. Pense aí, meu irmão, vá pensando nas pessoas que você conhece, primeiro no contexto da comunidade, mas de fora. Tem tanta coisa para fazer, meu irmão, tem tanta gente desanimada, tem tanta gente precisando de uma ligação, ou muito mais, de marcar, meu irmão, como é que você está? A gente vive uma vida tão corrida que às vezes a gente só encontra essas pessoas ou fala isso por causa de uma circunstância, encontra num determinado lugar. Mas sonde o seu coração e diga, meu irmão, Senhor, me ajuda a lembrar, ou a ter em mente essas pessoas que estão desanimadas, para que eu possa consolá-las. Peça graça a Deus, porque quando a gente está aqui, pela graça de Deus, a gente está escutando isso, está prestando atenção, está por inteiro aqui, mas chega a segunda-feira, o furacão começa. De atividades, mas não esqueça disso não, meu querido. Não esqueça disso não. Console os desanimados. Não deixe a cargo da liderança aquilo que você pode fazer. Você deve fazer isso. A segunda coisa, e a terceira. Ampareis os fracos. Primeira coisa, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. O que é amparar o fraco aqui? É você ter, e ele já completa, seja longânimo para com todos, é a ideia de você ter paciência com essa pessoa. E o que é fraco aqui? Essa palavra fraco, ela pode ser traduzida como fraqueza física, aquelas pessoas que estão doentes, estão com alguma debilidade física, ou pode ser uma fraqueza moral mesmo. Ela pode ter uma dificuldade numa área. E sabe qual é a nossa tendência? É a gente olhar para essa pessoa e dizer assim, tá vendo aí, o cara nem é crente. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Um crente não faz um negócio desse. Meu irmão, você tem que ter muito cuidado quando você pensa dessa forma. Cuidado, meu irmão, quando você... Eu tento me policiar ao máximo quando eu digo assim, um crente não faz uma atitude dessa. Tenha cuidado, meu irmão, porque um crente não manda matar uma pessoa para ficar com a mulher dele, não. Quem foi que fez isso? Davi. Um crente faz uma situação dessa, meu irmão? Traga isso para a realidade. Se alguém fizesse isso no seu contexto, você ia achar que aquela pessoa era crente? Não. Nunca que um crente faz um negócio desse. Davi fez isso. Então tenha muito cuidado quando você olha para uma pessoa por causa de alguma debilidade moral que ela tem, algum aspecto da vida dela que você está vendo realmente ela ali precisa crescer muito na graça e no conhecimento de Deus, andar com Cristo. Não olhe para... isso não é crente não, ó. Se ela orasse como eu oro, se ela soubesse da Escritura como eu sei, meu irmão, Jesus nunca fez isso. E nunca faria isso. Tenha muito cuidado quando você olha para uma pessoa dessa forma. E o ponto aqui é, ampare essas pessoas. Se você está vendo essa debilidade nessa pessoa, chegue junto dela.
instrua ela. Ah, é falta de conhecimento bíblico que ela tem? Se disponha a explicar a Bíblia para ela. Se disponha a orar por ela. É difícil demais, né? Mas é isso que nós devemos fazer. É isso que a Escritura nos manda. Não só a liderança. Eu estou reiterando isso aqui várias vezes para que você saia com isso grudado na sua cabeça. Eu devo pastorear o meu irmão. Não é só a liderança. Eu devo admoestar. Eu devo, como o texto diz, eu devo consolar e eu devo amparar essas pessoas. Trabalho da liderança, trabalho da igreja. Não é só da liderança. Não esqueça disso. E ele termina o versículo 14, dizendo: sejais longânimos para com todos. Tenham paciência, meu querido. Tenham paciência. Tenha paciência com aqueles que são insubmissos. Tenham paciência com aqueles que estão desanimados. Talvez, uma situação que me veio à minha mente agora. Às vezes você pensa assim: meu Deus, por que fulano de tal está tão desanimado? Deus é bom, Deus fez todas as coisas, Ele nos dá a oportunidade disso. Olha, por que esse fulano está desanimado? Não era para ele estar desanimado dessa forma, mas está, meu amigo. Nem sempre. E isso acontece com você. Às vezes você está tão cheio de Deus, Deus tem o Espírito Santo te enche de tal forma que está tudo bem para você. Mas tem horas que não. Tem horas que você bate o pé na cadeira, você acabou o mundo. Mas tem horas que não. Então as pessoas também são assim. Então tenha paciência com ela, tenha paciência com o outro. Exorte, admoeste, console, ampare essas pessoas. Tenha paciência. É difícil, né? É difícil ter paciência com o outro. É difícil. É muito difícil. E Paulo fecha o raciocínio no versículo 15, dando um exemplo de como é que a gente deve, desse tratamento com o outro. Uma situação que acontece sempre conosco, no contexto da igreja e fora da igreja. Versículos 15, ele diz aqui: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Olha só o que é que Paulo falou agora. Olha o que é que Deus está falando para nós nessa manhã. E tenha muito cuidado, porque essa palavra evitar, eu vou ser até redundante aqui. Essa palavra evitar, ela diz exatamente assim, no original: tenham cuidado. Tenham cuidado. Evitar fica mais fraquinho, né, o impacto. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é: tenham cuidado, que ninguém retribua a outra pessoa o mal pelo mal. E mal aqui, essa palavra é mal de qualquer espécie. Não retribua o mal por mal. Aí você pode dizer o seguinte: em algumas religiões ou em algumas instituições, elas até têm esse princípio. Olha, não retribua o mal pelo mal. Não, isso não é só a sentença pela sentença, o fato de não retribuir a outra pessoa o mal que ela faz por nós. Dá na mesma moeda, a ideia é pagar na mesma moeda. Essa ideia não é só do cristianismo, a ideia é simples, né? Só que o grande ponto é a motivação. Meu querido, sendo bem sincero e realista para você, você só vai ter condição de fazer isso, de não pagar o mal pelo mal, de coração, com o coração convicto daquilo, se você entender o que Jesus fez por você na cruz. E você não só entender, mas você se alimentar disso todos os dias. Se você não se alimenta do Evangelho todos os dias, você não tem condições em você mesmo de não pagar o mal pelo mal. Sempre que alguém for fazer o mal com você, você pode até segurar uma vez. Você fecha aqui, não vou pagar não. Mas vai ter uma hora que você não vai aguentar, em você mesmo, com as suas próprias forças. Porque a nossa natureza, ela tem essa tendência. Quando alguém faz alguma coisa de ruim conosco, a gente vai e retribui. Às vezes não na mesma moeda, mas o cara deu R$2 e você pelo menos deu 10 centavos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O cara fez uma coisa muito grave com você, e você não deu na mesma moeda não, mas você pega aqui para você também. É natural fazer isso. A gente só consegue não retribuir o mal com o mal quando a gente lembrar o que Jesus falou para nós. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz: olha, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, que foi dito no Antigo Testamento. Eles interpretavam isso errado. E Jesus diz assim: olha, se alguém fizer mal com você, eu estou parafraseando aqui, se alguém fizer mal com você, não faça o mal. Se ele pede para você andar 1 milha, ande 2.
E um princípio que é chamado de regra de ouro. Sempre faça com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. É o que Jesus nos fala. Não pague mal. Não simplesmente não faça o mal para outra pessoa, mas faça o bem. É exatamente o que Paulo vai dizer aqui. Meu irmão, para fazer isso, só se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E é para isso, e às vezes a gente vê uma deturpação tão grande sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, que a gente perde a ideia do que é ser cheio do Espírito Santo e para que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. É exatamente isso. Eu preciso buscar a Deus, você precisa buscar a Deus todos os dias, porque senão você vai pagar o mal com o mal, naturalmente. Então, você vai estar cheio, como Paulo fala lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É você ser controlado, você ser direcionado de tal forma pelo Espírito Santo, que uma situação dessa aconteça com você, e você, por algo fora, ou está dentro de você o Espírito Santo, obviamente, mas algo além de você, te dá forças para você dizer não. Ou você não fazer aquilo que a sua carne quer fazer. Se você é crente em Cristo Jesus, você já passou por isso. Você passou pelas duas coisas. Você passou pelaquela situação que você não consegue e a sua carne vence mesmo, e você passou pela outra circunstância. Meus irmãos, quando você consegue, em Cristo e pela graça dEle, não retribuir, ou ao invés de não retribuir, de todo o seu coração, fazer o bem aquilo ali, não sei você, mas eu digo, meu Deus, que bênção. Você quer uma bênção maior do que essa? Você quer uma bênção maior que essa? Se o contexto for esse, provavelmente é esse contexto de igreja, o cara fala mal, pisa no seu pé, tem todos os motivos para você ter raiva, ou fazer mal para aquela pessoa, aí você, como de uma forma sobrenatural, você olha para aquela pessoa e não tem raiva. E você tem amor. É possível? É, meu irmão, mas nós precisamos todos os dias buscar a Deus, pedir a graça de Deus, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para conseguir, de fato, não pagar o mal com o mal. Entrando nesse tema aqui, por isso que nós precisamos orar. Oração, não esqueça disso, oração é para quem é fraco, não é para quem é forte. Se você consegue fazer isso aqui normalmente, e eu sei que você não consegue, mas digamos que você é um crente extremamente espiritual e isso aqui seja tranquilo para você. Então, meu irmão, tá bem. Agora, eu não consigo. Para que eu tenha condições de fazer isso, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, me reveste aqui, me enche do Teu Espírito Santo. E uma frase que tem ecoado, desde que eu tenho meditado nesse texto aqui, é, Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no meu caso em particular, que eu seja cheio do Espírito Santo, de tal forma que o Teu amor por mim seja suficiente, e que eu não precise da retribuição, ou de qualquer outra coisa de outra pessoa, o Seu amor por mim, eu esteja tão satisfeito nesse amor que Deus tem por mim, que eu não precise nem da aprovação, nem da retribuição de outra pessoa. Assim foi com Jesus. E só, meus irmãos, sendo cheios do Espírito Santo. E não se conforme. Se você é crente em Cristo Jesus, você não se conforme em pagar mal por mal. Você não gosta de fazer isso. E se você gostava ou se você achava normal, saia daqui sabendo que isso não é normal para crente. E se você não se conforma, junte-se a mim, como aqueles que são fracos, que não conseguem fazer isso aqui, mas que vai clamar todos os dias. Você acorda pela manhã e diz, Senhor, eu sei que vai acontecer circunstâncias no meu trabalho, na minha família, nos meus vizinhos, qualquer outra circunstância que eu vou ser provado a isso aqui. Vai acontecer uma circunstância que eu vou ser levado a retribuir, e se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou conseguir. E a motivação, não esqueça, é Cristo e o que Ele fez por você. Ele não pagou o mal que você fez contra Deus, Ele não pagou de volta para você. A motivação é essa. Não esqueça. E esse é o diferencial dos que seguem a Cristo. A gente luta para fazer isso porque alguém já fez isso por nós. Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Ele não levou, ou Ele levou em conta em Cristo. Cristo levou sobre nós, sobre Ele, os nossos pecados. E por causa disso, nós retribuímos isso em amor para com os outros. Lembra quando Pedro chegou para Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meus irmãos? 7 vezes?
Aí Jesus fala aquela parábola. Olha, resumindo, o amor ou o perdão que vocês tiveram em Cristo é tão grande que você não tem o direito de perdoar o próximo e de não amar o próximo. Você não tem direito. Se você foi perdoado em Cristo, você não tem direito de fazer isso. Seja essa pessoa quem for. E se você não está conseguindo, dobre os seus joelhos, ore mais ainda. Peça a graça a Deus, peça para ser cheio do Espírito Santo para que você possa amar. Porque não deve ser normal para nós não ter esse sentimento de, não, normal, vou viver, eu não consigo amar, ele faz mal comigo e eu vou retribuir um mal, e isso é normal. Não é normal. Você vai conseguir fazer isso de forma perfeita aqui? Não, mas você vai morrer tentando. Essa é a vida cristã. A cada dia nos parecendo mais com Cristo e lutando contra os nossos pecados e nos incomodando com isso. E você vê que isso é uma coisa tão nossa, tão no nosso coração, talvez ninguém perceba. Talvez não, ninguém vai perceber, talvez, o sentimento que você tem com aquela pessoa, ou essa falta de vontade de não pagar o mal com o mal, ninguém vai perceber. Só que você se incomoda com isso, porque Jesus fez isso com você, e você precisa fazer isso com o outro, de forma, não para ser salvo, mas porque você foi salvo. E eu espero que você saia daqui, assim como eu, extremamente incomodado com isso. Pensando, remoendo, diz, espera aí, como é que eu vou, de forma prática, como é que eu vou aplicar isso aqui para as pessoas ao meu redor, as pessoas da igreja, ou outras pessoas? Porque Paulo termina aqui, versículo 15. Não só não faça mal por mal, ele continua, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos. Ou seja, essa aplicação, essa ideia de não retribuir o mal pelo mal, não é só entre as pessoas da igreja, mas é com as pessoas de fora, com todo mundo. Todo mundo. E isso é uma marca do cristão, o amor. Lá na frente, Paulo, talvez na próxima mensagem, Paulo vai tocar exatamente em outro ponto extremamente importante para nós, que é, em tudo dai graças. Se existe uma marca do cristão, é exatamente o amor e a gratidão. Nós somos gratos, ou deveríamos ser gratos por tudo. Aqui Paulo está falando do amor. Amem uns aos outros. Não retribua mal por mal. Lute contra isso, porque a sua natureza é ruim mesmo. Sua natureza é ruim mesmo, você vai querer pagar mal por mal. Quando fizerem mal com você, você vai querer pagar na mesma moeda. Mas lute contra isso, porque não deve ser assim. Porque Cristo morreu por nós. Eu quero fazer só algumas aplicações para que a gente possa concluir. A primeira delas é para a liderança. Diáconos e presbíteros. Aqueles que presidem, admoestam, aqueles que trabalham. A primeira é exatamente sobre esse trabalho. Deus nos chamou para trabalhar. Deus nos chamou para arregaçar as mangas. Se você está trabalhando já, continue trabalhando e busque trabalhar mais. Se você não está trabalhando, quando eu falo não estar trabalhando, é a ideia de você mesmo pensar sobre isso. O que eu posso fazer a mais no trabalho para com Cristo, para com meus irmãos, na edificação do corpo? Esse é um ponto. Presidir, trabalhar, presidir, ou seja, direcionar a igreja. Deus nos chamou para isso, para guardar a igreja. E guardar é a ideia de evitar que ela vá para um rumo errado, tome um caminho errado. Deus nos chamou para guardar, para trabalhar e para advertir. Deus nos chamou para advertir, para admoestar a igreja, para dar direção para a igreja. Esse é o nosso ponto. E a igreja, segundo lugar, a igreja foi chamada também para apreciar esse trabalho que a liderança faz. Com amor. Julgar essas circunstâncias, olhar de forma muito atenta àquilo que está sendo feito, glorificar a Deus, e esse olhar ser um olhar de amor. A liderança é perfeita? Não, não é. A liderança não é perfeita. Assim como a igreja também não é perfeita. A igreja que está aqui, nós somos perfeitos, santos, santificados em Cristo de forma posicional. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Cristo morreu por nós e somos santos definitivamente numa circunstância. Em um ponto nós somos totalmente santos, em outro nós somos pecadores e estamos nesse processo de santificação. Então, se você é a liderança, continue o trabalho, trabalhe. Se você é a igreja, aprecie essa liderança. E outra coisa, que é o ponto que eu mais parei aqui, foi
Igreja, você também deve pastorear as outras pessoas. Então saia daqui pela manhã, peça misericórdia a Deus e graça, para saber quais são as pessoas que eu preciso advertir, admoestar, que estão tomando um caminho errado, as pessoas que eu preciso consolar, estão passando por momentos difíceis, situações complicadas, talvez não estejam mais vindo, estão desanimados. Quem é que eu preciso ir atrás, ligar, correr atrás? Não espere a liderança não, você tem que fazer isso. A liderança também, mas você tem que fazer. E a terceira é ter paciência com as pessoas que são fracas na fé. Talvez não tenha o mesmo conhecimento que você tem, a vivência cristã que você tem, não passou pelas mesmas experiências que você tem, mas também é seu irmão em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e aplique essa palavra no nosso coração e nos faça mais parecidos com Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé?